Alô, povo de Deus, uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Hoje nós vamos tentar falar sobre as lições bíblicas da CPAD, começando pela primeira lição que fala sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, não é? E o texto áureo, e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Na verdade prática, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isto deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Isso, a nossa fé é inegociável. Eu vou tentar fazer por etapas, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, porque é muito assunto. E mesmo assim vai ser um resumo, né? Nós sabemos que, como a lição fala dos capítulos 17 e 18 do Apocalipse, que fala sobre a Babilônia, nós vemos aí duas Babilônias, uma simbólica e outra literal. Em Apocalipse 17, verso 1 fala: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e me disse: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Não é? Nós sabemos que a primeira é religiosa, a segunda é política. A palavra prostituta se refere à igreja falsa, apóstata. Assim como a prostituta não tem um casamento definido, mas passa por várias paixões, fala de uma igreja que ela é politeísta, adora vários deuses. Sendo que a noiva ela tem compromisso somente com o noivo. Quando ela vai entrando no altar na igreja, só tem um noivo no altar aguardando ela, uma guarda ansiosa. E nós vemos que em Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 14, que é um livro que fala do amor de Cristo com a igreja e do marido com a esposa, ela fala, a esposa: vem depressa, amado meu. Ou seja, a noiva fala pro noivo: vem depressa, amado meu. Cantares 8,14. E o Senhor fala em Apocalipse 3,11, respondendo: eis que venho sem demora. Aí eu acrescento: amada minha. Não é? Eu acredito que Babilônia começou com Babel. Né? Todos conhecem a história de Nimrod, nos capítulos 10 e 11 de Gênesis, com a história do fundador de Babel. Foi o Nimrod, filho de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé. Cã foi amaldiçoado pelo pai, né, porque viu a sua nudez. E ele quis ali fazer uma torre, ele quis engrandecer o seu nome, né, entrar na mídia da época. Nós já vimos aí a Babilônia começando aí, né, porque a Babel é o antítipo de Babilônia. Se Babel é confusão, Babilônia deve ser grande confusão, né? E o Senhor falou: frutificai e multiplicai e enchei toda a terra. Mas Nimrod falou o contrário, né? Ei, edificamos uma cidade, uma torre cujo cume toque aos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados na face da terra. Ele, de caçador de animais, passou a ser um poderoso caçador de homens. Pelo que parece, eram 3 os objetivos, né? Primeiro, chegar a Deus não pela fé, mas pelos seus próprios meios, pois diz a Bíblia que a torre devia alcançar os céus. É o homem tentando salvar-se a si próprio. Segundo, tornar conhecido na mídia da época, Nimrod e seus engenheiros. E é o homem trazendo a glória para si. Terceiro, evitar que os homens tivessem vidas independentes. É o homem forjando seus próprios planos para anular o de Deus, exercendo domínio sobre os seus semelhantes. Tá? E a introdução aqui fala sobre o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, né? E no tópico 1 fala Babilônia e seu significado. E sabemos que quem será a Babilônia atual? Que o nome Babilônia representa uma linguagem que sempre foi contrária aos propósitos de Deus e a todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os antediluvianos se opuseram a Noé. Os sodomitas se opuseram a Ló e sua família. Hoje o mundo se opõe à igreja. Através de toda a Bíblia percebemos que Satanás se opõe aos propósitos e planos de Deus. A antiga Babilônia já passou, né? Política e geograficamente ela já não existe mais. Percebemos claramente qual é a Babilônia atual, certo? Assim como na Babilônia dos caldeus existiam vários deuses, uma para cada dia e para cada propósito, atualmente existem religiões politeístas com os mesmos costumes. A Babilônia de Nabucodonosor ela chamava muita atenção. Diz a Bíblia, certo, que era a glória
do reino e o esplendor e orgulho dos caldeus. Isso está em Isaías 13, verso 19. E quando Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram levados cativo com outros milhares de jovens, os seus nomes foram mudados. Foi feito ali uma lavagem cerebral para que eles adorassem os deuses de Babilônia. Daniel significa Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar. Bel te proteja, ó Bel, proteja ao rei. Ananias Jeová é misericordioso, foi mudado para Sadraque, né, iluminado pela deusa do sol e da lua. Ele teria certamente que adorar o sol de manhã e a lua à noite, porque eles não estavam mais no Judá, estavam em Babilônia. Então a banda tocava diferente, tinha que obedecer ali. E foi mandado, até porque eles, quando entravam em Babilônia, teriam que adorar o deus Bel, que era uma estátua de 22 toneladas e meia que tinha na frente lá. E eles certamente não adoraram, né? E tinha X9 e foram cabuetados lá, né? E nós sabemos que só esses 4 foram chamados para que seu nome fosse mudado, né? Misael significa quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, quem é como Vênus. E Azarias, né? Significa Jeová ajuda, foi mudado para Abidnego. Segundo se sabe, quando a sua mãe foi tê-lo, deu muito trabalho à parteira e a mãe dele gritava: Jeová ajuda, eu não quero perder esse filho. E como ele nasceu bem e ela também e ela viveu, ela colocou de Azarias, que é nascido com a ajuda de Jeová. Quando ele certamente explicou isso, foi mudado para Abidnego. Ele teve que abdicar o seu nascimento ao Deus negro, que junto ao Bel, também chamado Marduk, eram os mais adorados. Então nós já vimos aí uma lavagem cerebral, querendo que ele já adorasse justamente os deuses de Babilônia, né? Então esse espírito de Babilônia continua até os nossos dias. E nós vamos daqui a pouco falar agora sobre a segunda parte desse trabalho, que é justamente sobre o tema Babilônia, né? Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia.